Boa tarde, está no ar a TV Câmara, a imagem da cidadania. Você acompanha agora ao vivo a transmissão da 53ª reunião ordinária do ano de 2012. Lembrando que durante o período eleitoral, você acompanha os trabalhos da TV Câmara pela NET Câmara em www.câmaradiv.mg.gov.br. Na pauta da ordem do dia, um projeto apto a ser discutido e votado de autoria do Executivo Municipal. Para uso da tribuna livre está inscrita a cidadã Valéria Prado Manso, que vai falar sobre o trabalho pelo Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, o PET. Começa agora então a 53ª reunião ordinária de 2012, aqui pela TV Câmara, a imagem da cidadania. Às 14h02, hoje, dia 13 de setembro de 2012, havendo quórum regimental, em nome de Deus, declaro abertos os trabalhos da 53ª reunião ordinária da 4ª Sessão Legislativa da 22ª Legislatura da Câmara Municipal de Divinópolis. Solicito do vereador Antônio Paduano a leitura de um trecho da Bíblia Sagrada e do vereador presidente da Comissão de Direitos Humanos, Hilton de Aguiar, que faça a leitura de um artigo da Declaração Universal dos Direitos Humanos. O trecho que vamos ouvir do Evangelho de São Marcos, capítulo 4, versos de 30 a 34. O grão de mostarda, dizia ele: a quem compararemos o reino de Deus? Ou com que parábola o representaremos? E como o grão de mostarda, que quando é semeado é a menor de todas as sementes, mas depois de semeado cresce, torna-se a maior que todas as hortaliças e estende de tal modo aos seus ramos que as aves do céu podem abrigar-se à sua sombra. É por meio de numerosas parábolas desse gênero que ele lhes anunciava a palavra, conforme eram capazes de compreender. E não lhe falava a não ser em parábola. A sós, porém, explicava tudo a seus discípulos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Declaração Universal de Direitos Humanos. Artigo 9º. Ninguém pode ser arbitrariamente preso, detido ou exilado. Agradeço os vereadores Antônio Paduano e também Hilton de Aguiar pela leitura da Bíblia e da Declaração Universal. Em discussão e votação, ata da reunião anterior. Não havendo manifestação, fica, portanto, aprovada a ata. Solicito ao secretário a leitura das correspondências e comunicações. Expediente da tarde de hoje. Ficha de inscrição para a tribuna livre. Nome: Valéria Prado Manso. Tema: falar sobre o trabalho desenvolvido no programa Erradicação do Trabalho Infantil, PET. Senhor presidente, não tem mais nenhum expediente para ser lido na tarde de hoje. Solicito, secretário, a leitura das proposições. Secretaria informa, senhor presidente, que não tem proposições para ser lida na tarde de hoje. Passa a palavra livre aos vereadores para apresentação de relatórios de comissão. Não havendo manifestação, ouviremos então a tribuna livre. Informamos a senhora Valéria Prado Manso, que assinou o termo de responsabilidade conforme artigos 267 a 270 do Regimento Interno, e não poderá abordar temas ou assuntos diferentes dos que constam da inscrição livre, da tribuna livre, e terá 8 minutos para se expressar, podendo ser prorrogado por mais 2 minutos com aprovação do plenário. Seja bem-vinda, Valéria Prado Manso. Não estando presente, passaremos ao pronunciamento dos senhores vereadores. O primeiro vereador inscrito é o vereador Beto Machado. Solicito ao secretário que faça
a leitura do expediente. Expediente legislativo. Projeto de lei de decreto legislativo do número CM 002/2012. Agradeço ao secretário Rodson Zé Milton e solicito ao primeiro vereador inscrito, o vereador Edson Souza. Senhor presidente, senhores vereadores, colegas vereadores, imprensa, pessoas que nos acompanham pela TV Câmara, meu boa tarde. Senhor presidente, eu gostaria de pedir a Vossa Excelência que convocasse nesta casa a senhora Cherry para que pudesse prestar esclarecimentos à Secretaria de Administração do município. E a Secretaria de Administração, composta pelos vereadores Beto Machado e Paduano, se não me falha a memória, poderia estender esse convite aos demais vereadores. Por que, vereador Edmar? Nós recebemos uma denúncia que o Sintran soltou esse informativo em vários órgãos da administração. E não agride, eles estão fazendo um fato social, narrando alguns acontecimentos, não tem nenhum caráter político, partidário e nem eleitoral. E a senhora Cherry, a rainha de Divinópolis, a esposa do senhor Domingos Sávio, que não tem competência para estar em frente à Secretaria de Saúde, não tem. Ela está lá porque ela é esposa do Domingos Sávio, todo mundo sabe disso, até a imprensa chama ele de casal 33, é o casal mais bem pago, deve ser em Divinópolis, porque se fosse outro prefeito já tinha demitido ela. Ela mandou que rasgasse e retirasse todo esse panfleto da administração pública. Ora, senhor presidente, nem na década de 64, sobre a força do AI-5, o vereador Beto Machado, e um governo autocrático, nós não vimos isso, Paduano. A secretária ligou e mandou arrancar os informativos, arrancar e rasgar. Então, para mim, houve sim a materialização de um assédio moral, que a senhora secretária ocorreu. A senhora secretária não está acima da lei. Divinópolis tem algumas leis avançadas e nós devemos sim. O governo tem que ser criticado, as pessoas têm que ser criticadas, a democracia representativa exige isso. Agora, ela negar o direito do Sintran, o Sintran não está pedindo voto aqui para nenhum dos 5 candidatos, o Sintran não está falando de nenhum partido, o Sintran está faltando uma nota, bem dizer, uma ata do que ocorreu, e vem a dondoca da senhora Cherry, a primeira rainha, mandando. Então, senhor presidente, eu espero que o senhor, como está nessa casa, através da Secretaria de Administração, convoque a senhora Cherry, mas convoque a semana que vem, para vir prestar esclarecimentos, porque tem vários funcionários que nos procuraram, que estão sendo perseguidos e humilhados. Agora, vereador Paduano, na administração municipal, muita gente vai votar no Galileu, muita gente vai votar no Vladimir, muito vai votar no Torquato, muito vai votar no Beto Cury, e muito vai votar na doutora Heloísa. Agora, está tendo crime. Parece que nós estamos na Idade Média. Então, senhor presidente, esse requerimento verbal que eu faço, e quero o endossamento de todos os vereadores, para que possamos convocar a senhora Cherry. E eu quero sugerir, senhor presidente, que fosse sexta-feira que vem, ao meio-dia. Que fosse, senhor presidente, sexta-feira que é próxima, ao meio-dia. E aí tivesse o líder do governo, podia chamar a plateia dela toda para tentar defendê-lo, porque nós queremos
saber desse crime que a senhora secretária fez. E se for configurado mesmo, que nós temos testemunha, eu acho que nós temos que denunciar ela no Ministério do Trabalho e na Organização Internacional do Trabalho. Porque o que a senhora Xerri fez, ela não é dona de Divinópolis. Quem que é dono dessa cidade é o povo. É o povo. Ela está lá com esse empreguinho, porque o marido dela arrumou para ela. Mas dia 31 de dezembro ela está na rua, né? Está no olho da rua, ela sabe que ela não vai ficar. Então, nós não vamos aceitar essa prepotência. Então, senhor presidente, esse requerimento que eu faço para que seja convocado a senhora secretária dessa casa. Vereador Edson, eu estava consultando o vice-presidente e também a diretora legislativa. O prazo mínimo para que ela seja convocada é de 10 dias após o recebimento. Então, vamos tomar todas as providências para que no prazo regimental ela possa ser convocada e, acredito, irá esclarecer as dúvidas que forem de interesse de Vossa Excelência e também dos demais vereadores. Em tempo também, senhor presidente, eu gostaria que fosse convocado também o Sintran, porque o Sintran também foi agredido na forma de sua expressão e como órgão representativo dos trabalhadores. Ok, vereador. Passaremos em seguida ao próximo vereador inscrito, vereador Beto Machado. Senhor presidente, senhores vereadores, imprensa, pessoas que nos visitam nessa tarde, quero desejar a todos uma boa tarde. Boa tarde também a todos da NET Câmara. Esse sistema, de certa forma, faz com que a Câmara Municipal possa ser assistida em todo nosso estado, em toda a nossa Divinópolis, todo o país e todo o mundo. Evidentemente que sabemos que não tem a mesma, às vezes, o alcance como a TV Câmara, mas, senhor presidente, eu tenho tido muitas respostas e muitas manifestações a respeito de cidadãos que estão nos acompanhando pela NET Câmara. Então, portanto, mesmo que nós estamos vivenciando um período eleitoral, é importante que nós continuamos mostrando e, de certa forma, prestando contas das nossas ações parlamentares, mostrando que, independente da campanha eleitoral, todos nós continuamos trabalhando pelo parlamento e pela uma sociedade melhor. Quero também, senhor presidente, inicialmente saudar a dois ilustres aniversariantes de hoje, o comandante da 7ª Região de Polícia Militar, o nosso comandante Eduardo Campos, que está aniversariando hoje, colhendo mais uma flor no Jardim da Vida, e também a servidora dessa casa, assessora do grande amigo vereador Geraldinho da Saúde, a Rita Santana, esposa do grande amigo João, que está aqui no plenário, e saudar esses dois que hoje estão colhendo mais uma flor no Jardim da Vida. Senhor presidente, trago nessa tarde 3 temas, e um deles, já na última terça-feira, nós fizemos aqui manifestação sobre as casas lotéricas, e foi vinculada uma matéria do jornal Agora, e nós tivemos muitas manifestações positivas também a respeito, dentre elas o ambientalista Jairo, que esteve no nosso gabinete, nos congratulando, nos saudando, pela também a iniciativa, ele que também está enganjado nessa situação de que nós possamos reverter esse quadro das lotéricas na nossa cidade. Nós encaminhamos, senhor presidente, os ofícios, como os mencionamos aqui, ao superintendente da Caixa Econômica Federal, Constantino, doutor Constantino, também aos deputados federais Domingos Sábio e Jaiminho Martins, no sentido de que eles possam buscar uma solução ou soluções para essa questão das lotéricas. Eu, inclusive, fiz algumas fotos, onde a gente depara com uma situação de que os usuários, as pessoas, os clientes, eles estão ali utilizando e ficam até 40, 50, 60 minutos em pé nos passeios da nossa rua, com calor, que está aí um calor muito grande. E, inclusive, na própria matéria do jornal Agora, foi
entrevistado as pessoas que vêm de encontro com as denúncias que a gente recebeu. Pessoas narrando que realmente, com os serviços que a Caixa Econômica Federal deliberou as lotéricas, no entanto, não concedeu a elas uma estrutura para que pudesse atender esse grande número. Há quem diga de que o número de Divinópolis, de lotéricas, atende aos critérios pré-estabelecidos, talvez pelo governo federal, e não pelo povo. Eu acho que quem tem que estabelecer critérios, se está sendo bem atendido o número de clientes, tem que ser o povo, e nós aqui como parlamentares municipais, fazermos o que nós estamos fazendo, como eu estou manifestando. É notório, é público, de quem passa pelas ruas, de frente às lotéricas, vê lá, principalmente nesse momento de pico, aonde os aposentados, aonde um número grande de contas tem que ser paga, várias pessoas, como eu disse, sem conforto nenhum. Além do mais, fizemos também uma reclamação a respeito de quando o pessoal está lá na fila, o sistema sai do ar, e aí é outra situação que às vezes o cidadão tem que pagar aquela sua conta, não tem como pagar, porque saiu fora o sistema do ar. Então são esses critérios, nós fizemos esses ofícios, esperamos que seja feito um estudo mais profundo, que talvez não esteja atendendo estruturalmente a população, não há necessidade de ampliação do número de lotéricas, mas pelo menos que façam umas adequações para que os cidadãos possam ter mais conforto e dignidade para o pagamento e o recebimento dos seus, vamos dizer, remuneração e, enfim, as suas contas. Então, já disse que os deputados, com certeza, estaremos aguardando também a manifestação pela parte dos dois, que eu acho que essa é a importância de nós estarmos fazendo com que os dois deputados federais, com as ações parlamentares que requer junto a Brasília, eles se unam no sentido de que Divinópolis possa receber, enfim, os benefícios qual nós aqui, parlamentares municipais, que de certa forma estamos muito perto da população, recebemos diariamente essas demandas. E cabe a nós, como representantes do povo, elevá-las à Assembleia Legislativa, através dos nossos representantes, e também a nível federal. Senhor presidente, eu quero também congratular com a Escola Estadual Padre Matias Lobato, que tive o orgulho de cursar a minha primeira série naquela escola que recentemente comemorou, me parece, 170 anos da sua existência, e foi agraciada como primeiro lugar no IDEB, como nos alunos da matemática de primeira a quinta série, primeiro ao quinto ano, entre as escolas estaduais de todo o país, ela que ganhou na região centro-oeste no estado de Minas Gerais, como a primeira escola a nível de matemática, e portanto isso nos orgulha. Inclusive ela estará recebendo o prêmio, ou seja, os representantes, a diretora da Escola Padre Matias Lobato, estará sendo agraciada com a comenda pelo governador Antônio Anastasia. E para nós, senhor presidente, principalmente para mim, eu sempre digo que quando Divinópolis é mencionado de forma positiva, nós temos muitas felicidades, muitas alegrias, meu nobre pastor Paulo. Então, portanto, a Escola Padre Matias Lobato receber esta homenagem em primeiro lugar, principalmente nos alunos de matemática do primeiro e quinto ano, faz com que a gente tenha que realmente conceder as homenagens a todo o corpo docente daquela escola, os professores, evidentemente, os diretores, e também a toda a rede estadual que supervisiona, dando aí condições que os alunos, e principalmente os alunos, né, tem que congratular, porque são os alunos que evidentemente respondem ao que os educadores colocam, né, como o trabalho, o projeto pedagógico, e portanto aí esta menção em que receberão essa homenagem. E para finalizar, senhor presidente, quero dizer que hoje está em pauta o projeto CM 054 da nossa autoria, que nós discutimos inclusive
com o nosso secretário de agronegócio, Paulo Mários, com os técnicos lá da Secretaria de Agronegócio, aonde nós vinculamos aqui, há cerca de 20 dias, a respeito da questão da lei que criou o sistema de inspeção municipal e, portanto, ocorreu um gargalo, ocorreu uma situação em que, e aí é serviço de inspeção municipal, um gargalo que é natural, porque foi a primeira vez que se cria esse serviço de inspeção municipal, é algo novo que, inclusive, foi discutido por todos nós no início do mandato, por várias vezes, tivemos aqui, inclusive, audiência pública com os produtores rurais, e foi emendado naquela ocasião, foram várias emendas que foram colocadas, que é uma prerrogativa dos nobres vereadores. No entanto, com o passar do tempo, esse projeto, a Lei 7.011, que foi aprovada em 2009, ocorreu aí um gargalo em que os produtores rurais se viram engessados em não se cadastrarem no serviço de inspeção municipal, porque a lei previa que eles teriam que se cadastrar na prefeitura municipal como empreendedor individual, e isso traria um transtorno, um prejuízo muito grande para os produtores rurais, pois eles teriam que aguardar mais 5 anos para a aposentadoria, porque todos nós sabemos que a legislação federal, no que diz respeito à Previdência Social, mais 2 minutos, senhor presidente. 2 minutos, vereador. No que diz respeito à aposentadoria dos produtores rurais, a diferença na idade para o cidadão que vai aposentar pela área urbana, ou seja, o produtor rural, ele aposenta com 60 anos e o contribuinte urbano com 65 anos. E quando o produtor rural, para que ele pudesse atender a Lei 7.011, aonde exige-se que ele teria que se cadastrar, tirar o alvará de licença junto à Prefeitura Municipal, ele aí teria que fazer esse cadastro como empreendedor individual, e aí foi o gargalo que, ora, nos motivou a elaborar essa lei, esse substitutivo, que revoga os incisos 11 e 12 da lei da Lei 7.011, que é esse, com a reunião que nós fizemos com os técnicos, com o secretário de agronegócio, nós conseguimos aí elaborar esse substitutivo, que vem aí sanar esse problema, e aí os produtores rurais que queiram cadastrar, ser inclusos ao serviço de inspeção municipal, eles poderão então agora se cadastrar e não vão ter o prejuízo da Previdência Social. Então, esse projeto está em pauta, senhor presidente. Eu faço aqui, então, somente um preâmbulo. Na hora da discussão, estarei falando mais a respeito da importância deste projeto de lei, que, ora, está apto para ser votado nesta tarde. Muito obrigado, senhor presidente. Nós cumprimentamos o vereador Beto Machado e passaremos a palavra agora a condução dos trabalhos ao vice-presidente da Casa, para que possamos fazer o nosso pronunciamento. Boa tarde, senhores vereadores, vereadora doutora Luísa Serri, pessoas aqui presentes, funcionários desta casa, boa tarde a todos. Queremos passar a palavra, então, ao presidente Anderson Saleme. Senhores vereadores, boa tarde. Público presente, imprensa, servidores, assessores parlamentares, em especial os internautas da TV Câmara. Inicialmente, gostaria, nobre presidente, secretário, que conste a indicação número 237 desse vereador, encaminhada ao prefeito municipal, para que seja verificada a possibilidade de alteração de decreto 4748. Ainda, queremos
nessa tarde, senhor presidente, convidar a todos que nos assistem, que estão presentes, e relembrar aos vereadores que amanhã, às 19 horas, teremos a entrega da Medalha do Centenário, a última honraria deste ano, e será também a última edição da Medalha Centenário, em razão do centenário de Divinópolis. Destacar que indicamos a província de Santa Cruz, Ordem dos Frades Menores. É um reconhecimento pelo trabalho religioso e social que os frades prestam em nossa cidade há mais de 80 anos. É, sem sombra de dúvida, uma das instituições religiosas mais significativas para a nossa cidade. Cumprimentar também o programa Integração ABB Comunidade, que comemora 10 anos de atividades, um importante serviço prestado à comunidade. O programa atende aproximadamente 150 crianças e adolescentes de 11 bairros da nossa cidade, na faixa etária de 16 a 18 anos incompletos. O projeto desenvolve atividades lúdicas em torno das áreas da saúde, higiene, esporte e artes, possibilitando a construção de conhecimentos e o acesso à cidadania. É muito importante, senhores vereadores, que vocês conheçam o programa Integração ABB Comunidade, que funciona nas dependências da ABB em Divinópolis. Queremos reconhecer na pessoa da Márcia e de toda a equipe o excelente trabalho ali desenvolvido. Inclusive, ela esteve aqui conosco na quinta-feira passada, fazendo uso da tribuna livre. Ontem foi realizado um evento dos franciscanos, em relação às políticas públicas de saúde. Estiveram presentes os candidatos a prefeito, a nossa candidata a prefeita, e os que estiveram lá puderam perceber a dificuldade que é a questão da política pública de saúde, não só em Divinópolis, mas também, de um modo geral, em Minas, no Brasil. Queremos, finalmente, cumprimentar a servidora Cláudia Rodrigues, que é servidora desta casa, pelo seu aniversário. Dizer que é muito importante que Divinópolis reconheça as instituições que são homenageadas fora da nossa cidade. Contribuindo com a fala do vereador Beto Machado, dizer que nós também queremos parabenizar a Escola Estadual Padre Matias Lobato pelo êxito do projeto pedagógico, sendo, inclusive, homenageado em nível estadual, acredito, podendo ser exemplo para toda a comunidade escolar de Divinópolis e região. Queremos também registrar, senhores vereadores, que nesta semana muito foi realizado nessa casa o atendimento no gabinete dos vereadores, e destacar que mesmo em período eleitoral a Câmara tem continuado as suas atividades para que a população também frequente, participe e sugira melhorias para a cidade e também para a condução dos trabalhos dos vereadores. É o que tínhamos para falar nessa tarde. Agradecer a sessão desses minutos e retornar à condução dos trabalhos nessa tarde. Obrigado. Nós agradecemos o vereador presidente Anderson Salem e retornamos às condições do trabalho ao presidente Anderson. Não havendo mais vereadores a se manifestar, passaremos então à segunda parte dos trabalhos. Solicitamos o vereador Rodson Zé Milton a leitura do primeiro projeto. Ordem do dia. Projeto de lei substitutivo, número CM 054/2012. Altera o inciso
11º, 12º do artigo 8º da Lei número 7.011, de 30 de junho de 2009, que dispõe sobre a constituição de serviço de inspeção municipal, sim, e procedimentos de inspeção sanitário, processo de produção de bebidas e alimentos de origem animal ou vegetal, destinado ao consumo humano, e da outras providências. Coro, votação, maioria simples. Pareceres. Parecer da Comissão de Justiça, Legislação e Redação, pela legalidade, constitucionalidade e juridicidade. Parecer da Comissão de Administração Pública, de Infraestrutura e Serviços Urbanos e Desenvolvimento Econômico, pela aprovação do projeto, senhor presidente. Em discussão, projeto de lei substitutivo número CM 054/2012. Palavra, senhor presidente. Palavra, vereador autor Beto Machado. Senhor presidente, como eu disse já na tribuna, este projeto, que nós tivemos inclusive a oportunidade de discuti-lo com o nosso secretário de Agronegócio, Paulo Mários, e também a sua equipe técnica de engenheiros e veterinários, e assim nós chegamos a esse substitutivo, senhor presidente, que inclusive quero aqui, de certa forma, esclarecer até o vereador Hilton de Aguiar, que me perguntou, é tão somente para que a gente consiga fazer com que o produtor rural possa, vereador Hilton de Aguiar, se inscrever no serviço de inspeção municipal sem ter prejuízos junto à Previdência Social, pois da forma que a lei ficou, o produtor rural teria que cadastrar na Prefeitura Municipal como empreendedor individual e, portanto, ele teria que aguardar mais 5 anos, pois descaracterizava-se como produtor rural, tornando um trabalhador urbano. Então, nós estamos revogando, alterando esses incisos 11 e 12, para que assim a lei permaneça sendo obrigatório a licença expedida pelo serviço de inspeção, não pela vigilância sanitária, mas pela inspeção municipal, e a licença de funcionamento expedida pela prefeitura, exceto os agricultores previstos na lei federal, e assim os produtores rurais não terão prejuízo de 5 anos de aguardarem para se aposentarem. Então, portanto, nós estamos fazendo justiça porque os produtores rurais queriam e querem se cadastrar ao serviço de inspeção municipal, mas diante desse quadro do prejuízo que poderia ocorrer de ter que aguardar mais 5 anos da sua idade, eles poderiam ter esse prejuízo. Então, portanto, nós vamos fazer justiça através deste projeto. Senhor presidente, eu peço a todos que possamos votá-lo. Em discussão, projeto 054. Em votação. Votação finalizada. O projeto foi aprovado por 10 votos favoráveis e nenhum contrário. Solicito, vereador primeiro secretário, a leitura do próximo projeto. Senhor presidente, secretaria informa que não tem mais projeto para serem apreciados e votados na tarde de hoje. Não havendo mais projetos a serem apreciados, passaremos então à terceira parte dos trabalhos. Agradecemos a presença dos vereadores, dos visitantes, e a Deus por ter iluminado a condução dos trabalhos nessa casa, dizer que os vereadores, eles estão sempre à disposição da população. Nesse período eleitoral, nós temos o número de atividades um pouco diferenciada, mas a Câmara continua atuando para que possa fazer o que a população espera de nós. Então, é com muita satisfação que informamos que os vereadores não são apenas nas reuniões, mas temos também atendimento nos gabinetes e temos também atividades externas. Saudamos o vereador Milton Donizete, que está presente entre nós. Seja sempre bem-vindo. E, para finalizar, agradecer a Deus por ter iluminado a condução dos trabalhos nessa casa. Obrigado e boa tarde.